Muito boa noite, segundou mais uma vez com Verbalize, sempre na companhia de Elisângela Bandeira, sempre com muitas coisas boas, né, Elis? Sempre muita alegria, muita gratidão por estarmos aqui mais uma semana começando com muita novidade, muita interação, e eu já quero aproveitar para chamar você, para pegar esse link e compartilhar com seus grupos de WhatsApp, manda para os amigos, manda aí para o grupo de família, grupo de vizinhos, todo mundo precisa estar sintonizado aqui com a gente. Principalmente aqueles vizinhos fofoqueiros que multiplicam as informações, como diz a minha amiga Elisângela, senta o dedo, muitos likes aí, pra gente realmente viralizar e olha, a gente aumentar o engajamento desse programa gostoso com vocês. E sempre a gente tá trazendo um tema relevante relacionado à saúde, né, Elis? Sim, é muito importante a gente pensar na saúde como um todo, né, Wilson? Não é só corpo, não é só mente, o espiritual conta também, mas quando se pensa nessa situação atual desse mundo, como que as pessoas estão adoecidas emocionalmente, principalmente pós-pandemia de Covid. Meu Deus do céu. Quem não sofre de ansiedade hoje? Depressão. Muita gente vê por aí. E hoje nós vamos falar sobre a psicologia, as abordagens, as escolas que se tem aí para trazer esse conhecimento do psique humano, e a gente vai bater papo com uma pessoa que é expert no assunto hoje. Muito, né? Gente. Nessa conexão Brasil-Uruguai, estamos recebendo um convidado para lá de especial que esteve aqui em Ji-Paraná em uns ciclos de atividade ali na Unigipa, tá? Trazendo conhecimento, principalmente nessa área. Estamos recebendo aqui dois grandes profissionais. O primeiro, psicólogo Fernando De Luca, que né? Olha só, gente, nós estamos importantes. Nós já estamos transcendendo as fronteiras. Nós estamos trazendo pessoas de outro país, gente, olha que coisa boa. Que vem aí um renomado nome, que tem aí uma bagagem para nos trazer grandes informações, grande conteúdo para o nosso conhecimento, né? Que é o Dr. Fernando De Luca, e também o nosso queridíssimo Euler Lousada, também que eu nem gosto dele. Reconhecido aqui no estado de Rondônia, muito querido. Prazer recebê-los aqui nessa noite gostosa, nesse intercâmbio Brasil-Uruguai. Sejam bem-vindos. Obrigado, sinto muita alegria, muito, como se fala, lar aqui, né? Que bom. Não é somente a casa, é o lar. Maravilha. Calidez. Seja bem-vindo. Nossa segunda vez aqui também. Prazer recebê-lo mais uma vez, seja bem-vindo. Boa noite a todos, é bom estar aqui, acompanhar eu posso chamá-lo de amigo, né? Porque foi uma grata satisfação conhecê-lo. Ele deu uma palestra na Unigipa, ele está aqui pelo Instituto Vida Plena, né? E aí fizemos uma ponte na Unigipa e nos ofereceram ele para uma palestra e os alunos gostaram bastante. E então foi um prazer, né, conhecê-lo e estar aqui acompanhando ele aqui com vocês. Passei foi meu com toda aquela turma, com muita vontade, fazendo perguntas, estando juntos, compartilhando. Bem interativo, uma né? Coisa bem linda. É Fernando, interativa a ideia, né? Você já esteve em várias regiões do Brasil, menos em Rondônia. E em Rondônia é pela primeira vez. Primeira vez aqui. Gostou ou estranhou o calorzão aqui do estado de Rondônia? Não, eu adoro o calor aqui, né? Adora? Eu falava para vocês que agora começa o frio lá. E tem frio já há 4 ou 5 meses, né? Frio, chuva, vento, umidade, para depois ter o verão, como aqui agora, né? 24, 25 graus, 30 graus. Aí tem que aproveitar, né? Opa, e aqui é lindo, lindo. E não muda noite com dia. Estava falando para o Euler que também entre o dia e a noite muda 10, 15 graus por dia. Uma coisa incrível. Mas a gente sobrevive, né? Mas Rondônia é muito bom, né, gente? Muito bom. Rondônia é maravilhoso. Muito bom. E além disso, a vegetação, os rios, a natureza. Maravilhoso. Essa hospitalidade é muito típica dos brasileiros, né? De acolher, de abraçar, de realmente estreitar os laços de amizade, consolidar a amizade, como a de vocês. Eu sinto muito perto tudo aqui. E, em geral, o Uruguai, como um todo, tem uma relação muito estreita com o Brasil. De muita história de irmandade, inclusive histórica, não? Falando até de Farroupilha, da Revolução Farroupilha. Imagina, daqui para cá, de lá para aqui, imagina tudo o que aconteceu. Que bom, né, que tem esse laço. Mas vamos conhecer um pouquinho do senhor, da sua infância, como que foi? Sempre gostou dessa parte de mexer com pessoas, de ter esse contato com pessoas? Como é que... Conta um pouquinho da sua história para nós. Olha, quando eu era menino, uma coisa que me caracterizava muito era a minha timidez. Eu gostava das pessoas, sim, das amizades, mas era muito tímido.
muito tímido, envergonhado, assim, quando alguma coisa acontecia que fosse emocional ou que fosse vinculada com atração entre menina e menino, eu era bem avergonhado. Na adolescência, então... A adolescência mudou. É. Eu estou falando de menino, né? Quando Deu uma era virada de criança, chave. Porque normalmente... O quietinho se revelou. Aí a coisa foi. Então inverteu, porque normalmente na adolescência acontece de ficar meio se sentindo inadequado, se sentir feio, né? Pelo menos aqui no Brasil, os adolescentes são assim. Isso, eu acho que gastei tudo na infância. Gastou tudo na infância. E na adolescência ficou um menininho levado. Não sei se é levado, mas isso já é muito, né? Mas eu passei uma adolescência, sim, em conflito, especialmente com... aí começa toda a situação da sexualidade, dos vínculos mais íntimos, incluso entre companheiros, amigos. Aí você tem que escolher um monte de coisas, né? O que vai fazer no futuro, que está acontecendo agora comigo, mudança de corpo. Imagina, coisas fundamentais, né? Outros desejos, outras vontades, mudanças internas muito fortes, né? Em temas emocionais, em temas de ser. Aí eu não me senti tão tímido, como se diz, muito, talvez introvertido. Aí conquistei um pouco mais de extroversão nesse período, né? E tinha-se mais liberdade, né? Não tinha tantas tecnologias ao nosso alcance, a gente aproveitava melhor a vida, né? Olha, quando eu falo para meu filho que a gente jogava futebol lá no quintalzinho aí de alguma casa de algum amigo, deixava a bicicleta lá num canto e a bicicleta ainda estava lá quando a gente voltava, né? Sim, era outro papo, né? Dá saudade daquele tempo, né? Para mim foi muito especial, Os tempos mudam, a gente tem que se adaptar, cria uma sensação adaptativa, defensiva perante tudo isso, mas a tentação é falar que aquilo foi melhor. É uma tentação que a gente tem, né? Mas é o mundo que tocou. Agora toca outro. Então, inclusive para os meus filhos, eu tenho 3 filhos, é importante que eles aceitem essa ideia de viver hoje. Não aquela coisa de que antes foi melhor. Porque senão você cria uma sensação de que eles estão em um mundo que tem faltas e não que tem possibilidades. É um pouco isso, né? Tem que se cuidar um pouco os adultos de não falar essas coisas de que antes era uma coisa diferente e com aquela sensação íntima de que foi melhor. E eles percebem isso, né? E esse choque de geração, acho que em qualquer geração existe, né? Eu lembro quando eu era na minha infância, que a gente tinha as músicas daquela época, na década de 80 aí, quando era, né? Michael Jackson, por exemplo, a gente curtia muito. Meu pai abominava. Claro. Porque na época dele, aquele tipo de música era música ruim. Claro. Hoje nós ouvimos as músicas de agora e a gente fala, as músicas de agora são muito ruins. E às vezes eu falo, meu Deus, eu penso igual meu pai. Porque para a geração de agora, as músicas de agora que são boas. Isso, né? Então tem realmente, essa é uma tentação mesmo para a gente conseguir olhar e pensar na mentalidade atual. Para eles é muito bom e está tudo bem assim, né? Agora, você sabe que, por exemplo, eu tentei sempre que meus filhos conhecessem a música dos 60. Sim. Inclusive o tango. Amo tango. Então, o tango e a música dos 50, 60, 70, músicas americanas ou músicas brasileiras, ou bossa nova, maravilhoso aqui no Brasil, foi uma coisa fantástica. E eu sempre quis que meus filhos tivessem contato com isso. E eles gostam disso. Claro, o caçula tem essas coisas que você fala, né? De coisas, essa música mais moderna, mais com essas letras que olha, né? Mas questionáveis, né? Questionáveis, e sabe qual é o problema? Que são altamente repetitivas. Sim. É uma estereotípia da música. Se vamos a falar do ponto de vista
do ponto de vista psicopatológico, eu diria que acontece com a música, a mesma coisa que acontece com as pessoas. Quando a gente tem uma estrutura estereotipada, na realidade se fala de que isso é nossa neurose. Eu acho que há muita coisa na arte que está neurotizada a partir da condição dessa estrutura rígida, constante, repetitiva, que não tem aquelas nuances naturais que existiam naquele momento com as bandas americanas também, sim, música romântica, música boleros, que eram lindos. Música italiana. Acho que a arte representa momento, né? A arte puxa, a arte é uma representação. A arte acaba sendo um grito às vezes. Total. Né? De um momento, de situações, de dores, de angústia também. Então, eu vejo que essa questão que você colocou é que é importante. Acho que nós pais de hoje apresentar para os nossos filhos sem esse preconceito com o presente. Para que eles também não tenham preconceito com o passado. Claro. Senão aí fica choque, né? Claro. Fica aquela concorrência, né? E aquela desvalorização que acontece quando eles veem que os pais falam de que não só a música, né? A arquitetura, os desenhos dos carros, os desenhos das cidades. Olha o que faziam aqui na Roma nos anos prévios ao cristianismo, né? 2.400 anos. Maravilhas arquitetônicas. Hoje tem outras. Mas partindo agora para esse pensamento de que você colocou que a música hoje é altamente repetitiva e com letras assim até questionáveis, isso é fato, não tem como a gente fugir disso, né? O senhor acha que essa música, a gente sabe que a música ela tem um poder muito grande na mente do ser humano, né? Claro. Frequência, tudo isso. O senhor acha que essa música de hoje, o fato dela ter essa forma repetitiva, não seria uma forma também o mercado da música, uma forma de manipular essa geração para ela se tornar essa geração que é hoje, altamente sexualizada, por exemplo? Principalmente as crianças, né, quando tem acesso a esse tipo de música. A pergunta dá para muitos níveis. Eu acho uma excelente pergunta. Ou excelente colocação, mas que pergunta, você está colocando uma coisa ali. Olha, acontece uma coisa hoje que é complexa, que é a globalização. Não começou agora, começou faz 30, 40 anos. Se começou Mas a globalização faz com que se perda duas coisas. Primeiro, a cultura local. Ou seja, a cultura, por exemplo, daqui, Rondônia, lá em Montevideo, em outros lugares da América, né? Ou o mundo inteiro, obviamente, né? Então, essa globalização tira como posso dizer, a conexão, o contato que eu falava hoje, que é um dos conceitos da gestalterapia, entre a pessoa e sua tribo, entre aspas, seu espaço sociocultural, número 1. E número 2, você falou da sexualização, da música. Sim, agora está acontecendo uma coisa muito importante hoje. Há uma sexualização, ou uma sensualização sem sexo. Decresceu fundamentalmente a conexão sexual concreta, genital, entre pessoas, em geral, né? Sejam qual for a orientação sexual. Então, se cria uma condição que parece que a coisa sexual está muito alta, e apesar disso não acontece desse jeito. Se mostrar-se, se ser olhado, se colocar para o outro, excitar, mas não concretar. Talvez essa seja uma boa. Excitar sem concretar. Está muito no campo do digital, né? Tá. Sem contato, né? Sem contato. Isso. Mas aí vem um grande problema, né? Que aí as pessoas acabam perdendo um pouco essa sensibilidade, não? Fica essa coisa muito mecânica, ou nem sei se o termo seria esse, mas
meio robótico, virtual, mas sem sentimento, né, Euler? Eu vejo que o que ele traz talvez seja algo para nós olharmos, né? É aquilo que a gente estava falando. Cada época tem as necessidades adaptacionais. Então a gente vive no mundo digital. Não vamos demonizar o mundo digital. Talvez nós não estejamos sabendo como continuar sendo seres relacionais de contato com o digital. Total. Né? E talvez nos encantamos muito, a sociedade digital se encantou muito com o digital ainda, talvez esteja no romance do digital e ainda não vive a realidade humana dentro do digital. Isso. Porque há uma busca, eu tô na faculdade, então há essa busca de digital, e vamos para o digital. E interessante com a preocupação, Fernando, não sei como é que é o mundo da faculdade lá, mas eu acredito que seja a mesma coisa. Então, trazendo para essa questão, né, o digital tão alto, e as pessoas com dificuldade de conexão, como você falou. Exato. Então hoje, por exemplo, a gente fala de hard skills e soft skills, né? Que são as soft skills são as capacidades relacionais, de interpessoal e assim, o toque, né? E a maioria das pessoas são contratadas pelo técnico, mas são demitidas pelo social. Pelo relacionamento. Pela dificuldade de relacionar, pela dificuldade de conversar, pela dificuldade de resolver conflitos, de resolver problema. Então me parece, né, e essa tem sido a preocupação até do nosso MEC aqui, como é que a gente vai trabalhar isso, porque as pessoas estão sendo contratadas, estão bem tecnicamente, são bons profissionais, mas na hora da relação, aí é o que você falou, estamos com um contato ruim, estamos com as relações disfuncionais, né, sem condições mesmo, com dificuldade de enfrentar problemas, de resolver problemas. Será que um dos princípios desse problema seria justamente essa questão de perder um pouco essa essência raiz por causa dessa globalização que o senhor citou, que aí a gente começa a pegar muita informação, vivências de outras formas, de outros países, de outras culturas, e vai virando essa miscelânea, essa mistura de entendimento, de costumes, e aí a gente se perde, e nesse contexto digital, eu acredito que é isso que deve estar acontecendo, igual o Euler falou. Está aí deslumbrado com o digital, mas não está sabendo lidar com a situação e se perdendo da humanidade mesmo, né? Do toque, do respeito, do contato, do olhar, né? Ou seja, o que você está falando, eu diria sim. É assim mesmo. É a realidade. É a realidade, né? Que triste realidade, né, gente? Sim. Mas aí que está o ser humano em seu conceito adaptativo defensivo. Tudo isso está acontecendo. Faz parte, né? Faz parte. Agora, quando não existiu uma coisa desse jeito, em certa forma? Claro, a comunicação era diferente, as possibilidades de informação do que acontecia em outros lugares era diferente, talvez o poder geral sobre os outros, o poder grande sobre de poucos frente a muitos, tinha um alcance diferente, uma possibilidade de agir mais limitada, eu diria. Hoje a coisa vai muito mais concreta, chega ao banheiro agora, né? Antes chegava à porta de entrada da casa, né? Sim. Então isso talvez seja uma coisa mais forte, mas o ser humano vai ter que se adaptar. Temos que encontrar a maneira. Tem que ter essa mudança de mentalidade, né? E isso que tu falaste de que estamos em um romance, achei fantástico. Esse conceito é maravilhoso. Acho que é isso. Estamos num romance com aquilo, né? Romance. Depois a coisa vai decrescer. Na realidade, né? Pro bem ou pro mal, né? Mas vai. Claro, sim. Não, mas vai encontrar, a pessoa tem que encontrar, porque existe uma qualidade humana íntima que na Gestalt terapia se fala pouco, na realidade, por um conceito muito profundo, que é autorregulação organísmica. Autorregulação organísmica é um conceito que, na verdade, vem de Goldstein, depois da Segunda Guerra Mundial, ou de fato, dentro da Segunda Guerra Mundial, porque ele trabalhava com feridos de guerra na Segunda Guerra, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E era um neurólogo.
que trabalhava em Frankfurt. E ele se vinculou muito com o criador da gestalterapia, que se chama Fritz Perls. Então, entre eles dois, especialmente Perls, colocou o conceito dele como médico dentro da gestalterapia. E esse conceito cria a sensação de que nós temos uma natural, isto sim que é importante, uma natural tendência à nossa mudança para melhorar saúde íntima, corporo-psicológica, biopsicológica, ou psicossomática, como se quiserem, né? Então, essa energia fundamental cria a condição de que, naturalmente, a pessoa, se deixa nas melhores condições, a tendência é a criar saúde. E esse conceito cria outro elemento fundamental, que é a confiança organísmica. Hoje, um terapeuta tem que ter confiança em que entrando dentro dessa possibilidade individual, vai ter uma resposta positiva do outro. Já que o senhor puxou aí esse gancho do Gestalt terapia, explica para nós melhor, né? E para quem está em casa também nos acompanhando, entender melhor o que seria a Gestalt terapia. A Gestalt terapia é uma abordagem clínica, eu diria que está dentro do que é a terceira força em psicologia. A psicologia começou com o cognitivo-conductual, que de fato naquele momento se chamava conductismo, e agora e o psicanálise, né? Como elementos que praticamente são contemporâneos. Anos depois, quase 50, 60 anos depois, veio a gestalterapia e os trabalhos existenciais, de certa maneira, né? Psicodrama, gestalterapia, dentro de uma raiz existencial que eu conheço muito bem, né? E então a gestalterapia é uma abordagem existencial, fenomenológico, humanístico, onde a pessoa tenta, o terapeuta tenta entrar em um contato saudável, cria esse contato saudável, tenta que a pessoa fique no aqui e agora, que é o tempo de mudança da pessoa, e que seja, como posso dizer, entrar também dentro dessa confiança organísmica a partir dessa energia que tem. E, de fato, há outro conceito muito diria, profundo, que é também o conceito do vazio fértil. O vazio fértil é um conceito que tem uma união entre Oriente e Ocidente, entre Oeste e Oeste, porque a gestalterapia tem muito de aspectos orientais, porque o próprio autor morou durante um tempo em um mosteiro budista, e ele trouxe à psicologia ocidental aqueles elementos fundamentais do Oriente. Então, o aqui agora, o conceito do estar presente nesse presente de vida, cria, em certa maneira, uma expansão da consciência, uma conexão mais forte com aquilo que acontece aqui agora, no presente. Isso dentro de uma ideia também de que os aspectos psicológicos devem ser tomados como tais, e como experimenta a pessoa esses aspectos íntimos de si mesma. Quando se dá uma interpretação, em certa maneira a interpretação é uma forma projetiva. Não é nem bom nem ruim, mas é assim. Então, aí você tem o terapeuta que parece que conhece e o paciente que parece que recebe. E isso não cria um encontro entre os dois. O encontro entre os dois se dá, como posso dizer, acontece na medida em que há essa conexão íntima entre dois
os dois pretendendo um crescimento espontâneo e natural. O terapeuta não sabe do outro mais do que o outro sabe de si. Então, acompanha esse processo. É guiado por esse processo. É guiado pelo fenômeno, de fato. E que já é uma realidade também, né? E que, claro. Daqui a pouquinho eu vou até questionar o senhor referente ao que difere ele dos demais, já adotado por outros profissionais também da área de psicologia ou psiquiatria também. Mas antes, nós temos um recado especial para você. Gente, a Jorjão Oxigênio, presente em Rondônia desde 1991, olha, está realmente dando combustível perfeito para dinamizar sua produção. Gases medicinais industrial, numa empresa conceituada no Brasil. Uma empresa pioneira que está aí distribuindo oxigênio para Rondônia e Acre e com certeza com a missão de trazer vida, qualidade com a marca White Martins. Mundialmente conhecida e sempre parceira da Jorjão Oxigênio. Então você que tem sua indústria na área de solda, você que tem frigorífico, você com supermercados, olha gente, é só acionar a Jorjão Oxigênio. Mais de 30 anos de tradição no estado de Rondônia. Distribuidor White Martins, Rondônia e Acre. Sempre atendendo com excelência a sua empresa em qualquer canto desse país. É isso aí. E nós estamos recebendo nosso convidado para lá de especial aqui no nosso estúdio, trazendo um assunto que realmente mexe com nossas emoções, até porque estamos falando de saúde mental também, né? E estamos aqui com o Euler, psicólogo, Euler Lousada, que já estivemos aqui com ele, e agora com o Fernando de Luca, né? No Brasil você não torce para nenhum time não, né? Não é um flamenguista de coração, não, né? Flamengo! É, Flamengo! O Euler é São Paulino. Qual que é o seu time lá em Montevideo? Montevideo, Nacional. Nacional. No Brasil o senhor é flamenguista. Nacional Peñarol. Peñarol? Nacional e Peñarol são os concorrentes, clássicos, né? Eu sou de Nacional. Tá certo. E aqui no Brasil? E aqui no Brasil, você sabe que eu tenho muito carinho pelo Corinthians. Ah, pelo amor de Deus. Você achou que ele era flamenguista? Você também? Ele é flamenguista. Então ele não vai querer mais aqui o resto da vida. Não, mas ó, eu não torço. não sabe torço. por quê? Porque eu tenho muitos amigos corintianos. É. Né? Então um pouco. Acaba indo com a amizade. Eu não sou de time nenhum, mas minha família, a maioria é corintiana. Opa! Então volto. Volta, tá convidado já. Então tá o contraponto aí. Eu sei que o assunto é bastante engraçado. Nós vivemos um momento da pandemia. Sim. E a gente percebe que o índice de saúde mental, as pessoas adoecidas mentalmente aumentou muito. Tem aquelas que tinham um poder aquisitivo que sabiam buscar um profissional para cuidar e aquelas que não sabiam. Não tinham o que fazer e nem recursos para fazer, já que no setor público a gente enfrenta também essa dificuldade, né? Com centros psicossociais, é isso? Né? Que não tem os profissionais, às vezes tem, mas não consegue atender a demanda. E a gente está vivendo um momento muito crítico, não só no Brasil, eu acredito que em outros países também, concernente à saúde mental. Antigamente se diagnosticava muito em adultos, e hoje a gente está vendo que tem muitas crianças e adolescentes em situações bastante delicadas também, né? Sí, por ejemplo, Uruguay es un país donde creo que es el segundo país americano y el tercero o cuarto de suicidios. Caramba. De suicidios entre, yo diría, entre unos 14 años, olha só, né? que comienza a los 8 y va hasta 30, 40. Y los suicidios también de personas idosas. Meu Deus. É muito difícil aquilo. Talvez eu não tenho uma explicação clara a respeito, né? Talvez seja um problema de cultura. O Uruguai é um país culturizado, onde as pessoas têm certa consciência de si. Então, quando não estão vivendo bem, começa uma situação depressiva, porque há uma clareza em que não estão no caminho posso dizer, de ter possibilidades futuras. É como se cortasse o caminho. Então, não posso dizer que seja por isso, mas existe concretamente, estadisticamente, essa situação. Depois da pandemia, teve um aumento, e agora desceu um pouquinho.
agora no último ano, no 2023, que são, as estatísticas são anuais, né? Aumentou no 2022 um pouquinho e desceu no 2023. E isso eu diria que é uma expressão de uma situação depressiva inespecífica que existe hoje. Antes a depressão tinha sintomas muito claros. Hoje a depressão se abriu em condições muito mais amplas. Então, você diz, esta pessoa é depressiva, então você trabalha com ela e começa a dar-se conta de que está dentro da depressão. Porque não parece. Funciona social e culturalmente de uma maneira mais ou menos, poderia dizer, que vai, que consegue ser operativa, por dizer de alguma maneira, mas na intimidade da terapia você vê que aquilo é uma situação de depressiva. Ô Fernando, será que a pandemia não serviu para fazer com que as pessoas, na verdade, tomassem a consciência de que já estavam? Olha, pode ser, né? Não é? Porque a pandemia ela fez as pessoas voltar para si, para dentro de casa, ficar mais naquele tempo ali. Se redescobriram, né? Se descobriram. É tanto que não sei como é que foi no Uruguai, mas aqui no Brasil nós tivemos problemas de casamentos, aumentou muito. Porque os maridos tiveram que voltar para dentro de casa mais, os divórcios, né? Os casais ficaram mais presentes juntos, os filhos mais juntos, então tiveram que olhar para coisas que talvez nunca olharam. E talvez aconteceu isso também, não há estudos para isso, mas de repente a pandemia foi com que as pessoas forçadamente tivessem que se enxergar. Uma coisa ficou claro, né? Não se dá conta de resolver problemas, né? Vai às vezes, como é que vamos dizer? Vai olhando para as coisas e as coisas vão envolvendo e aí não se dão conta de si. No Uruguai aconteceu uma coisa muito interessante que foi incluso muito bem vista pelo mundo inteiro. Naquele momento o governo o que fez foi criar uma responsabilidade civil. Então as pessoas podiam sair de casa sem problema nenhum. Lá? Sim, podiam sair de casa, não tinham nenhuma restrição, mais do que fosse com tapa-boca, com muito cuidado, com determinada regulamentação, mas podiam estar indo e voltando. Isso foi revolucionário na realidade, do ponto de vista de poucos países fizeram isso. Sim. E funcionou. Não houve mais contágios do que aconteceram estadisticamente no mundo inteiro, tendo em conta a população, claro, tudo isso. Então, nesse ponto, mas concordo muito com o que você está falando, no sentido de que as pessoas tiveram que criar uma forma onde tomaram contato íntimo consigo mesmas. E talvez com os pares, com os outros. Sim. Mas não sei se será a pergunta tua. É dentro desse contexto mesmo, dessa pandemia, que na verdade trouxe, né? A gente teve que se olhar, né, agora? Olhar e se conhecer, e infelizmente nem todos conseguiram se manter nos casamentos em razão dessa situação. Hoje o Brasil, infelizmente, a nossa taxa de suicídio ela é maior do que os casos de assassinato e mortes por câncer de mama. Então, no Uruguai deve ser exatamente igual. E talvez estatisticamente, obviamente tendo em conta a população, não, como a estatística fala, acho que é maior que o Brasil, no Uruguai. Acho que é maior. Caramba. Esse índice, ele desponta mais mulheres ou homens? Os suicídios? Sim. O que se fala é que 75% são homens, 25% mulheres. Mais ou menos. Os homens, então, foram mais afetados. É porque aqui no Brasil, não é nem que as mulheres... É que as mulheres tentam.
elas fazem, mas o dos homens é mais violento, né? Muito mais violento. Então, por isso que acaba sendo mais os homens, porque Sim. quando eles tentam, quando eles vão buscar, Vão para acontecer mesmo. Né? já é difícil. As mulheres vão por outros caminhos, elas sofrem tanto quanto. Mas quando os homens vão, aí é quase que impossível não chegar. Tem um detalhe também, eu acho que a mulher ela se preocupa mais em buscar ajuda, né? Ela tem essa Sim. abertura de buscar ajuda mais Sim. que o homem. O homem ele reluta mais, né? E acho que também mais criatividade. Hein? Portanto, ajuda e criação. Não se tem essa cultura do preventivo da saúde mental, né? A gente só busca um profissional quando a situação já está agravada. Isso que você está falando é fundamental. Aí que hoje estava escrevendo de manhã um artigo para a Itália, exatamente disso que você está falando. Há uma situação onde o terapeuta não é procurado e a própria psicologia em geral não está se voltando, criando condições de prevenção. Não está percebendo o que está acontecendo e o que vai acontecer no mundo. É sobre fato. É exatamente assim. É bem interessante o que você está colocando, porque a prevenção seria algo fundamental. E não está acontecendo. Eu acho que o brasileiro ele procura muito mais a aceitação através das redes sociais do que investir na prevenção daquilo que pode lá na frente gerar um agravo na sua vida, né? Infelizmente. Mas no mundo inteiro, hein? Isso que você está falando do Brasil é no Uruguai, na Argentina, onde eu trabalho, né? México, Colômbia, Chile, Itália, Espanha, é uma coisa, exatamente o mesmo. Não é diferente. Então é cultural, né? É cultural. E global. E global, como falávamos hoje. É. Mas será que essa busca de aceitação que hoje se vê tanto nas redes sociais, por causa desse padrão que se instituiu, não seria justamente por causa dessa situação que meio que coisificou as pessoas? Sim. E isso, de certa forma, não deixa essa pessoa se sentindo inadequada nesse padrão de hoje? Eu não sei se sente inadequada. Eu acho que é pré-inadequado. Porque não existe a consciência da inadequação. Inadequado seria se eu me vejo, me percebo e vejo quanto inadequado eu sou ao respeito de alguma coisa. É isso. Nem tem essa consciência, na verdade. Nem chego a essa consciência. Porque não consegue se enxergar. Exato. É mais grave ainda. Né? Mais grave ainda. É que ele vive na ansiedade, né? E a ansiedade tem essa coisa do pré. Né? Não sei o que vai ser mesmo lá, se eu vou dar conta, se eu não vou, mas eu já estou pensando que não vou dar conta, ou do que vão pensar sobre mim, ou do que vão dizer sobre mim, ou se vão me aprovar ou não. Então eu estou vivendo nesse pré. Então nós somos um país, não sei como é que está a estatística lá, mas nós somos um dos países mais ansiosos do mundo. Né? Mas se cada um de nós fala com alguma pessoa com certa intimidade, fazendo uma viagem, pessoas que não conhecemos, não pessoas que são amigos, conhecidos, família, etc. Mas você procura qualquer pessoa, entra em contato com certa conversação, certa intimidade, certo compromisso, e ninguém vai falar coisas boas do futuro. Tudo que vai acontecer neste mundo é problemas ecológicos, problemas climáticos, problemas sociais, problemas econômicos, financeiros. Terceira Guerra Mundial. Terceira Guerra Mundial. Terceira Guerra Mundial. Todo mundo preocupado com isso. Tudo, claro, né? E aí que está. Se um coletivo pensa e fala de alguma maneira, em catástrofe, né? Termina acontecendo. De alguma maneira estamos levando a isso. E não é magia, não é pensamento mágico, é concreção energética. É. Palavra, né? Né? Claro. Tá falando,
Acontece mesmo. Exato. Tá materializando. verbalizando e... Ó, até usei o Verbalizando. verbaliza. Tá verbalizando e vai acontecer, né? Porque é energético mesmo. É energético, não é nada... E E sabe o que pode acontecer também? que é você uma energia aproveitar boa, as né? promoções. Promoções não, gente. Olha, finalizando o mês de abril aí com muitas novidades da Sucesso Móveis e Decorações e acabamento também, tá, Elis? Isso, você pensou, tá finalizando a sua obra, quer dar aquele toque especial com piso ou a parede com acabamento lindíssimo, de alta qualidade, alto padrão, é na Sucesso Acabamentos que você vai encontrar uma infinidade de tons, e cores e modelos que vai deixar a sua casa lindíssima do jeitinho que você sonhou. Móveis que você sempre desejou para fazer aquela cozinha dos sonhos, ou aquela sala de jantar com toda a família reunida, ou aquele ambiente gostoso, aconchegante, como diz a Elisângela Bandeira, até pensou no ninho de amor, gente, olha, tem jogos de quartos Lindíssimos. lindíssimos, do jeito que você sempre sonhou. É só passar no Sucesso Aquela Móveis cama que agora. te abraça, sabe? Aquele jeitinho que você gosta, vai ficar abraçado com o seu bem? Vai lá que você vai encontrar. Eu falo que minha cama sempre me abraça quando eu quero acordar cedo demais, ela não deixa eu correr. Sucesso Móveis e Decorações e Sucesso Acabamentos. Sempre um sucesso na sua vida, gente. Estamos aqui recebendo nosso convidado para lá de especial, né? Nossa conexão Brasil-Uruguai, recebendo o Fernando de Luca, juntamente com o Eulo Lousada, dois grandes psicólogos que estão aqui no nosso Verbalize. Lá atrás eu perguntei o que diferencia, o que seria, como eu poderia diferenciar, né, o Gestalt terapia dos outros procedimentos que já existem também voltados para a saúde mental. Isso seria já seria uma Quase quantidade, uma como... Quase 2 horas para falar sobre isso. 2 ou 3 meses. Mas não, existe uma cosmovisão. Sim. Existe uma cosmovisão. Eu falava que uma maneira de contato onde existe uma troca que se chama, em certa maneira, um encontro existencial. Um encontro existencial não tem por que acontecer, mas se as condições estão dadas para isso, é muito importante que a pessoa, por parte do terapeuta e por parte do paciente ou do consulente, se criem é o terapeuta que cria isso na realidade, né? E a pessoa que está ali se trabalhando tem a motivação de se trabalhar. Então isso já é uma energia muito importante. Eu vou fazer uma pergunta até meio cômica. Tem aquela disputa, fala, não, o que funciona é a minha terapia. Tem. Não, a sua não funciona, a minha é melhor que eu já... Tem. Como é que lida com essas Essas brigas situações? antigas, né? Freud com Essas Jung, brigas. Freud com Adler, Freud Com Skinner. com Skinner, Skinner, lembra daquele? né? Os humanistas com os deterministas, aí vamos embora. Nossa, eu somos da época da briga, né? Nossa, pareceu teoria teológica de escatologia, É pré-milenista, coisa. milenista. É a mesma coisa, então? Não, Não, não. Cada um tem o seu objeto, né? Sim. Então, por exemplo, os humanistas vão ficar aqui, Gestalt, a própria fenomenologia existencial humanista, que perpassa, né, todas as humanistas, Maslow, Rogers. Então, esses vão fazer... Aqui, por exemplo, com vocês, aconteceu mais ou menos isso. Vocês não conheciam o Fernando. Vocês tiveram uma conversa desse tamanho com ele. E aí, na nossa linha a humanista, a gente vai ficar pelo viés da fenomenologia existencial. Então, a gente primeiro respeita o ser. O ser é o ser e só ele sabe sobre ele, só ele sabe dizer sobre ele. Segundo, a gente vai deixar que o fenômeno que ele está trazendo venha e a partir dali a gente vai caminhar junto. A gente não o dirige. Né? Ele usou um termo interessante que a gente, se há alguma direção, é o próprio fenômeno que está nos levando a alguma coisa. Mas o sistema do campo, né? O sistema Isso do campo. fundamental. Então vocês deixaram vir e aí foi acontecendo. E vocês foram conversando, foram adentrando no assunto. Quando você pega uma TCC, né, eles vão trabalhar a cognição. Então eles vão... TCC, terapia cognitivo comportamental. Então eles vão trabalhar a partir do sintoma, grosso modo falando. Né? Eles vão pegar a ansiedade e vão buscar entender quais são as crenças que estão por trás daquilo ali, as crenças intermediárias, as crenças básicas, e vão trabalhar. Isso aí os coaches usam muito isso, né?
Não, nem fale isso para os TCCs, não, que eles vão achar ruim. Mas né? a gente vê, Cada a um gente ouve isso, gente. Cada um Muito. porque Desculpa, o coach- gente, mas a gente ouve. Não me Não, fala não, de é coach. porque o coach trabalha muito na motivação, né, Fernando? Então, Claro. e os cognitivos, A conduta. o Tem muito psicólogo... esse lance de crença básica, crença não sei mas do quê. Tem muito eles não isso. vão chamar nem crença básica, vão falar só de crenças em si. Não é? Quando o TCC vai entrar nesse lugar, vai buscar entender o que está lá embaixo, né? De onde ele pode estar, de onde pode estar surgindo essa ansiedade dele. Né? Então é diferente um pouco daqui, porque aqui trabalha motivando, e aqui trabalha entendendo para que esse ser possa saber lidar com isso. Entendi. Né? A psicanálise, ela vai trabalhar com o inconsciente. Então eles vão ter um a priori ali, né? Um pensar antes sobre o ser. Então eles vão sentar com o seu paciente e vão ficar ali refletindo com esse paciente e buscando entender em que lugar está o problema dele, do inconsciente está o problema dele. Por isso que é chamado até de determinismo, né? Viktor Frankl talvez seja o que bateu de frente Claro. pouco com isso, porque ele não aceitou essa ideia do determinismo freudiano sobre o ser. Exato. Né? Então a psicanálise vai trabalhar com isso. Isso é importante para eu penso que é importante essa discussão hoje, porque às vezes a gente escuta, eu não gostei daquele terapeuta porque ele não falava nada. Né? Já ouvi isso? O psicanalista, ele vai ouvir mais mesmo, porque ele trabalha com associação livre. Então é importante entender isso, não é que o terapeuta não disse nada. Ele está ali e ele vai deixar, a pessoa vai falar, e a partir dessa fala solta, né, associação livre, é que o terapeuta vai buscando entender e compreender, e em algum momento esse terapeuta vai atuar ali. Então não é essa questão que o terapeuta não falou nada, não disse nada, é o jeito que ele tem para entender o processo do ser. E é onde os pacientes às vezes não entendem. Às né? vezes não compreendem. Né? O cara ficou mudo conversando comigo, só eu falei. Fui pra lá pra ficar no monólogo. Mas vou falar uma coisa que é muito importante. Essa fala tua, Euler, é de muito pouco, de muitas poucas pessoas. Ele é um universitário, né? E a carreira que você fez, né? É precisamente compreender as abordagens. E você está não só colocando clareza sobre cada abordagem, sino você está dialogando com eles, que foi um pouco o que eu falei na palestra. Não, você não está confrontando nem colocando o melhor ou pior. E isso é raro. A tua fala é fundamental. É uma fala de uma pessoa conhecedora e uma pessoa que concilia, e además acredita como posso dizer, nas estruturas das abordagens que têm um sentido geral. E isso poucos fazem, muito poucos. O que você falou é básico. É isso. Criando clareza sobre cada abordagem, sem dizer, olha... E essa é boa, essa é respeito por ruim. cada uma, Isso. né? E todos são operativos. Porque ele também Isso. colocou, tu também colocaste a operatividade de cada um e a maneira em que se faz essa operatividade. Em sala eu brinco muito com os meus alunos, né? Eu sou provocativo. Quando eu sei que um é freudiano, então a gente provoca, né? Você faz também, você é professor universitário. Então a gente provoca muito. Eu digo para assim, gente, eu provoco para que vocês fortaleçam a ideia de vocês. Se você é da abordagem planetária, eu vou provocar mesmo. Claro. Mas que eu acho, parece-me que foi Jung que falou isso, né? Olhem para todas. Mas quando você estiver de uma alma humana, toque essa alma humana, né? Da forma como você vai tocar a humana, seja com as humanas, que é a nossa área e a gente é apaixonado por ela, né? Eu vi você na palestra, você fala com paixão e tem que ser assim. O psicanalista tem que falar com paixão, o TCC tem que falar com paixão, porque se a gente não tiver isso, a gente não toca o ser que está diante de nós. Exato. Não é? E para estar na universidade, tanto você quanto eu, tivemos que compreender as abordagens gerais. Sim. De cada uma dessas coisas. Senão, você não consegue. Senão você se entra, e acontece com muitos psicólogos, que você vai numa linha, né, e você trabalha só naquela. E não presta atenção para outras possibilidades, que pelo menos tem que conhecê-las. É importante buscar esse conhecimento, Claro, né? pelo menos tem que conhecê-las. Senão vira dogmatismo, né? Exato. Aí a gente tenta botar o ramo, né? Bom, Aí fica ruim. Mas fica bom, sabe onde?
Academia Modelo do Corpo, gente. O lugar certo para você ter saúde e bem-estar. Isso mesmo, a gente está falando de saúde mental hoje, mas a saúde física é importantíssima. O seu corpo tem que funcionar bem. Nós fomos criados para nos movimentar. E na Academia Modelo do Corpo você tem uma estrutura ótima, climatizada, com infinidade de aparelhos e, olha, profissionais ali para te orientar. Para fazer aquela avaliação nutricional, avaliação física, sem falar em mais de 2.000 equipamentos à sua disposição, profissionais graduados, ambiente climatizado, interativo, gente, para você acordar às 5 da manhã e suar a camisa e Isso fazer mesmo. aquele treino maravilhoso. Isso mesmo, mudei a minha história de vida com a Academia Modelo do Corpo e eu te convido a vir também. Aulas coletivas e karatê para crianças, só na Academia Modelo do Corpo. Tem em Ji-Paraná e Alvorada do Oeste. Em Ji-Paraná, na Bílio Freire e também Lá na T7, na rua Maringá. Eu quero aproveitar agora e pedir para o doutor falar sobre o livro dele. Tem um livro aí, que eu tô sabendo que é o livro. Fala pra gente. O livro foi como eu tenho 3 filhos, como falei. Agora tenho 4, né? 4. Porque o livro foi um filho, né? E foi um filho parido 9 anos depois, 8, 9 anos depois. Depois de haver começado a tentar fazê-lo, né? E, bom, esse livro foi um pedido, em certa maneira, dos alunos da faculdade, de alunos do nosso Instituto de Gestalt no Montevideo, que se chama Encontro. A gente fez muita coisa lá, né? E o livro foi uma maneira de olhar a psicologia da Gestalt. Eu privilegiei um conceito, que já falei dele aqui, agora, faz uns minutos atrás, que é a autorregulação organísmica. Eu privilegiei esse conceito e a partir dali abri os demais conceitos em uma forma mais ou menos, como pode dizer, espiral do conhecimento, né? Então fui indo, falei um pouco da minha história, primeiro para dar um chão ao que eu queria falar, falei da gestalterapia como um todo, falei dos conceitos fundamentais, sempre naquela ideia de unir, de criar uma unidade dos conceitos. De um vai para o outro, de outro vai para um, não fazê-los em termos lineais, em termos espirais. Circulares, de fato. Essa foi uma maneira de trabalhar com o livro. E depois eu coloquei na clínica diversas situações. Trabalho com grupos, com sonhos, trabalho com casais, trabalho com família, trabalho com humor. Humor é um elemento fundamental para mim na clínica, né? Não é necessariamente gestalt, uma coisa mais do que mais pessoal. Como eu considero que a psicologia deve ter. Tem momentos em que a coisa está muito difícil e você colocando uma pisca de luz humorística, às vezes, né? Não é uma constante, mas faz a coisa mais leve, inclusive até mais profunda, porque a pessoa tem menos medo de se encontrar consigo mesma. Então, isso foi um livro, mas a história do livro foi interessante, porque o livro você nunca termina de fazer um livro, né? Nunca acaba ele, né? Então você vai, bueno, quando acabo isso, né? Finalmente. Então, acabei. Finalmente acabei. Então, eu falei para a diretora da faculdade, onde eu estava, e me falou: por que você não se apresenta como um prêmio que está lá para os livros do ano? Eu falei, mas estava em setembro. Mas por que você não vai fazer isso? Então eu falei, olha, mas isso é em março, não é agora. Então apresentei e fui embora. Fui de viagem de prazer. Voltei, juro que esqueci de que havia mandado esse livro, todavía no estaba editado, obviamente, ¿no? Era esos papéis, a quantidade de folhas. Aí, 2 ou 3 meses depois, me liga a diretora. Eu pensei, olha, está me mandando embora da faculdade, né? Porque que me liga a diretora da faculdade, imagina, né?
Fui mandado embora. Fernando, sim, e aí? Né? Você ganhou o prêmio. Então, se convertiu o livro na obra mais importante do ano. Nossa, Esse livro que legal. foi muito interessante, né? E foi avaliado por psicanalistas, né? E por psiquiatras. A mesa de avaliação era psiquiatras e psicanalistas, e eu não pensava realmente que poderia ter uma incidência desse jeito. E foi uma coisa que para mim me fez muito bem, né? Porque trabalhei bastante naquele conceito. Foram né? 9 anos de construção desse livro? 8 e pouco. Quase 9. Nossa, foi uma gestação longa, Gestação do homem. 9 anos em vez de 9 meses, né? Rapaz, mas valeu a pena, né? Valeu. Então é um prato cheio para os acadêmicos. Está traduzido ao português, está traduzido ao italiano. Olha aí, me pediram lá, está sendo usado em algumas universidades da Itália. Como que é o nome do livro? A Estrutura da Transformação. A Estrutura da Transformação, olha só. Editorial Sumos. É da Sumos Editora aqui do Brasil. Quem quiser. Então pode divulgar onde que a pessoa pode encontrar que quiser seu livro. Eu acho que no site, Amazon. Da Sumos Editora. Sumos Editora. Sumos Editora. Você sabe mais do que eu. A Estrutura da Transformação. Então aí, gente, se você que é acadêmico, já uma dica literária aí para os acadêmicos também, né? Sumos Editora, a Estrutura da Transformação, de Fernando de Luca. Recomendado muito pelo bom. psicólogo usado, por que não? Sim. Né? Você gostou demais dessa imersão no capital da gente, que amplia o capital intelectual, e quem quer aprender é o momento propício, né, para aprender e fazer essa imersão. Agora, para quem quer economizar, agora sim. Gente, está construindo, está reformando. A Implemac tem a peça certa com preço imperdível para você. Fecha mesmo Implemac, Elis. Se você é da área da construção e precisa aí de dar uma agilizada nessa obra, tem betoneira para você, tem ferramentas. Olha, tudo que você precisar com as melhores condições de pagamento, você encontra na Implemac. E olha, para o campo tem tratores, aradores, tem tudo o que você precisa. Foi-se o tempo, é hora de aposentar a enxada e a foice, dinamizar sua produção com tecnologia de ponta, tecnologia com menor preço. E a Implemac, gente, além dela oferecer tudo isso, as multimarcas, as mais conhecidas do Brasil e de fora do Brasil, ela vai estar na Rondônia Rural Show. Sempre, né? Marcando presença e fazendo o melhor para os seus clientes na Rondônia Rural Show. Implemac tem pertinho do Fernando Produtor no centro da cidade, tem próximo ao viaduto no 2º distrito e tem também em outras cidades para você. Isso mesmo, mas olha, estamos num bate-papo muito bom aqui, É muita informação. Já falamos do lançamento do livro. Sim. Né? Falamos da Gestalt terapia, para entender esses desdobramentos das escolas aí, né? E vamos falar também agora, o senhor esteve aqui em Ji-Paraná, na Unigipa, como é que foi a experiência? Olha, a experiência foi maravilhosa. Me levaram lá, me mostraram uma faculdade impecavelmente bem feita, organizada, a estrutura aqui, falando entre aspas, se eu não fosse psicólogo, hubiese sido arquiteto. E aquilo, olha, muito bem feito, né? E aquilo estava uma universidade limpa, linda, se veia o pessoal. E aí entrei. Entrei numa sala cheia de pessoas. E me fez lembrar quando... Porque eu já me aposentei da faculdade, pela minha idade. Teve que fazer isso. E voltar para a universidade com todos aqueles alunos, né? Tentando dar uma ideia do melhor que eu conquistei fazer. Não tem que ser bom, mas é o melhor que a gente conseguiu fazer na vida, para esses alunos que estavam ávidos, né, com muitas perguntas, muita coisa boa. Foi fundamental. Aí me encontrei com você e fluiu. Foi uma conexão de primeira, né? Para quem é mestre, né, como vocês, eu imagino que eu sei que ele ama, né, ensinar. Eu imagino que o senhor também é pela paixão com que você fala do assunto.
estar de volta com esse público de acadêmicos é Lindo. revigorante, não é? Lindo, lindo, foi muito especial. Foi muito especial. Realmente tenho isso na minha memória, no meu coração. Uma coisa bem linda, bem linda. As pessoas interessadas, perguntando, fazendo perguntas de uma profundidade verdadeiramente importante. E isso revela a formação da faculdade de Psicologia. Isso está revelando o bem fazer da faculdade em si. Senão, essas perguntas não seriam feitas. É verdade. Aí você que está, né? Que bom, né? Então, assim, só corrigindo que é Estácio Unigipa, né? tá, E gente? não só Unigipa, né? A gente Isso. está acostumado. Mas eu já ouvi falar mesmo que os acadêmicos lá são bem aplicados e fazem boas perguntas. Sim. São os professores, tá, Elis? Então, eu posso dizer que os professores são muito bons. Então, é assim, né? Tem que valorizar, né? Com O certeza. professor já teve um período muito desvalorizado, né? E hoje as faculdades estão pegando aí professores excelentes Uhum. e formando também uma geração que realmente entende o que quer da vida, né? Total. A Estácio Unigipa, no grupo Estácio aqui da região norte, a estrutura dela os que vêm aqui, os que vêm de fora, né, ficam também encantados com a Sim, estrutura da Estácio total. Unigipa. Né? É muito bonito o prédio, muito bem feito. Então, mas é uma faculdade que preza mesmo pelo conhecimento, que preza, que luta para que os alunos aprendam, né, para que os alunos cresçam. Né? Então, ouvir isso, inclusive, de você, que tem uma experiência também de vida, de docência, de outras faculdades, é até gostoso para nós. Muito, né? muito. E realmente, a parte da arquitetura da faculdade tem muito a ver. Tem. Não é superficial, não é uma coisa à toa, é uma coisa bem importante. Uhum. O auditório, lá em cima, uma beleza. De primeira, né? De primeira. Tá aí, gente. A ambiência conta muito, né? Totalmente. Nessa leveza do que a pessoa vai receber, nessa recepção, essa conexão. Se tiver um ambiente que não é agradável, a pessoa não consegue nem se concentrar, né? Total. Eu mesmo tenho dificuldade. Sim. Se tiver um lugar que não é muito bem estruturado, muito barulho, eu não consigo me concentrar. Sim. Eu não imagino me que você conecto se com concentra- nada. Se conecta sim. Quando você entra na Royal, Ah, que aí tem é todas outra as coisa, tendências meu da filho. moda, você fala, me conectei com aquele modelo. Meu filho, na Royal Me Conecto tem muitos anos aí. Olha, tem acho que uns 20 anos ou mais. Porque é a melhor loja da cidade. Pioneira também aí. Um conceito de moda para a família toda. Anos e anos aí, gerações e gerações que são clientes da Royal com o melhor preço, melhor condição de pagamento e um atendimento que é pra lá de bom. E eu queria dar uma dica, tá, gente? Mês das Mães está chegando, tem muitas novidades, tá? Os maridões, os filhos podem fazer aquela visita nas lojas Royal, tem no 2 de abril, tem na Avenida Brasil, tem no centro, uma sempre pertinho de você. Eu tô sabendo que tá chegando muita novidade mesmo aí pro Dia das Mães, presentes, né, meu bem? Descubra o que o seu amor gosta, o que a mamãe só passa nas Royal e aproveite as promoções. Aproveite, gente, que lá, ó, é 3 vezes com entrada para 90 dias. Em 5 vezes também para 60 dias. Ó, ninguém faz isso, é só a Royal. Tá aí, Lojas Royal, vestindo com elegância você e toda a sua família sempre. Olha, gente, já estamos há quase 1 hora nesse bate-papo gostoso, já nos caminhando para a despedida dessa figura ilustre e maravilhosa que abrilhantou o nosso Verbalize, né? Que teve como ponte para nós aqui o Euler também, grande profissional, grande psicólogo aqui de Ji-Paraná, que abriu as portas e elas vão permanecer abertas sempre que o senhor vira Rondônia, vira Ji-Paraná, tá? Independente se você é corintiano. Independente disso. Pode vir, tá? É sempre bem-vindo. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente hoje nesse bate-papo. Obrigado por estar aqui, por me convidar, por estar acompanhado de um colega da qualidade de Euler. E com vocês aqui, compartilhando. Para mim é um honor, é realmente honorífico. O nosso desejo é que o seu livro seja um verdadeiro best-seller, né? Isso mesmo. Que alcance pessoas que precisam ser alcançadas, aquelas que precisam aumentar o conhecimento, né? Que ele seja uma ferramenta de transformação. Ele já é pela paixão, pelo amor e pela dedicação com qual que o senhor devotou para fazer esse trabalho. Então, muito sucesso, que esse calor humano seja sempre o calor que acolhe o senhor aqui no estádio de Rondônia e também no nosso Verbalize.
muito belo aqui. As pessoas e a natureza. Falou tudo, hein, Wilson? Obrigada pela sua presença, obrigada, meu querido marido, por ter vindo aqui. Eu achei engraçado que você fica Euler. É estranho, né? Eu também não gosto de chamar muito ele de Euler, mas é o nome dele, né? Isso aí. Como a mamãe batizou. É como a mamãe batizou, mas não é porque eu não gosto do nome não, tá, gente? É porque pra mim o nome dele é outro. Amor. Ixi, o amor está no ar. Ei, Juju! Que coisa boa. Gente, obrigado pelo carinho de vocês. Compartilhem. Muitos likes. E nós nos encontramos na segunda-feira que vem com muito mais novidades para vocês. Até lá. Beijo. Beijo e tchau.